Olá, tudo bem com vocês? Eu hoje começarei a tratar de um assunto novo que diz respeito à responsabilidade legal dos sócios e diretores. Então, eu começarei falando aqui de como funciona a administração, quem é o administrador de direito, o administrador de fato, e alguns aspectos gerais aí que nós temos relacionadas à administração, que ela é a antiga gerência. E o que faz o administrador? O administrador, ele acaba apresentando, como dizia um grande jurista brasileiro chamado Pontes Miranda, a sociedade. E eu tratarei aqui então da sociedade limitada, da sociedade simples e do papel do administrador junto a elas. Nós temos o administrador de fato e temos o administrador de direito. O que esse administrador de direito ele faz? Ele é que vai acabar então apresentando a sociedade perante os sócios e perante terceiros. Ele é que vai ser responsável por assinar um contrato em nome da sociedade. Ele é responsável pela elaboração do balanço, embora ele possa delegar esta função a um contabilista, como acontece normalmente. Ele é obrigado a prestar contas aos sócios da sua gestão. Ele vai acabar exercendo atos que não são enumerados legalmente na lei. Mas só ele, por exemplo, segundo estabelece o nosso Código Civil, é que pode assinar em nome da sociedade, uma vez que ele age em nome dela e por conta dela. Esse administrador, ele é nomeado pelos sócios. Ele poderá ser um sócio ou então poderá ser uma pessoa que não seja sócia junto à sociedade. E o administrador, ele, uma vez sendo nomeado pelos sócios, o seu nome será indicado no contrato social ou então no instrumento à parte e será levado ao registro na junta comercial, se a atividade for empresarial, ou civil no registro civil de pessoas jurídicas. O administrador, ele será de fato quando ele age como se fosse um administrador de direito. Então ele acaba utilizando um testa de ferro em seu lugar porque ele não quer aparecer. E como é que se comprova que ele é um administrador de fato? Um exemplo, ele tem uma procuração que é dada pela sociedade, e ali ele que acaba movimentando toda a conta corrente junto aos bancos. É em nome dele que está a conta de luz, ele é que contrata os empregados, é ele que dá ordens, só que ele não figura no contrato social, porque ele não quer ou ele não pode aparecer ali. Então ele é um administrador de fato. E por que ele faz isso? Para fugir, muitas vezes, de responsabilidades. Então, nós temos o administrador de direito e o administrador de fato. E o administrador, ele não é empregado da sociedade. Justamente, ele é administrador. Então, não existe uma relação de subordinação dele com relação à sociedade. Ele não é obrigado, por exemplo, a cumprir horário. Ele não recebe salários. Mas e se isso acontecer? Ele for subordinado e vier a receber salário? Isso daí acabar caracterizando, então, uma relação de emprego. Porque o administrador, ele tem que ter essa independência. Porque se forem preenchidos os requisitos exigidos pela legislação do trabalho para configuração de uma relação de emprego, então ele será considerado ali empregado. Mas, em princípio, ele não é empregado. E se ele fosse empregado e viesse a ser eleito pelos sócios para ser administrador, o seu contrato ali de trabalho junto à sociedade, ele vai ser suspenso.
Ele acaba sendo um diretor executivo da sociedade. Ele vai agir em nome dela. Nós temos o administrador judicial, por exemplo, diante de um caso de falência, é uma pessoa que é indicada pelo juiz e ele vai exercer um papel de administrador. Eu falei do liquidante, quando eu falei anteriormente da dissolução societária, que ele acaba exercendo também um papel de administrador. Então, ele vai ter as mesmas responsabilidades que o administrador de uma sociedade. O administrador também poderá ser chamado administrador provisório. Quando que isso pode acontecer? Eu dou um exemplo. 2 sócios estão litigando em uma sociedade, estão brigando. Cada um tem 50% e, como um vota de um jeito, outro vota de outro, a sociedade será prejudicada, porque poderá, então, ter as suas atividades ali suspensas de fato. Então, o que pode acontecer? O juiz vai nomear um administrador provisório ali para que ele venha exercer aquela administração. Esse administrador, ele, como eu havia dito, ele vai ser nomeado pelos sócios. Então, ele pode ser uma pessoa física ou jurídica. Existem entendimentos dizendo que o administrador tem que ser uma pessoa natural, não pode ser uma pessoa jurídica. Não é o meu posicionamento. Eu entendo que pode ser uma pessoa jurídica desde que representada por uma pessoa física, porque na verdade a pessoa jurídica é uma ficção e sempre atrás dela existe uma pessoa física. Um exemplo onde o administrador pode ser a pessoa jurídica é no caso quando nós tratamos do artigo 21 da Lei de Recuperação de Empresas e Falências. Lá o administrador judicial, ele pode ser uma pessoa jurídica. Então, se uma empresa em dificuldades pode ter um administrador como pessoa jurídica, não vemos ali empecilho para também ser esse administrador uma pessoa jurídica quando nós tratamos ali de uma sociedade numa situação boa. E qual o número de administradores que nós podemos ter na sociedade? Não existe uma limitação. Podem ter quantos administradores a sociedade quiser. E como que é exercida essa administração? Tem 2 formas, a administração conjuntiva e a disjuntiva. Na conjuntiva, os administradores vão agir em conjunto. Por exemplo, para assinar um cheque, precisa da assinatura de 2 administradores. A disjuntiva é qualquer um deles poderá assinar o cheque para vincular a sociedade. Mas esse é um problema que é válido perante os sócios, perante a sociedade. Perante terceiros, esse problema não poderá ser invocado para a pessoa deixar de pagar um cheque. Porque os terceiros, nesse caso, eles não têm nada a ver com esta relação aí interna dos sócios. E esse administrador, ele poderá ter os seus poderes limitados no contrato social. Exemplo, ele não poderá assinar um cheque com valor superior a R$20.000. E se ele fizer isso, o terceiro vai acabar recebendo, mas internamente ele terá que responder perante os sócios e a sociedade. Também pode ser estabelecido que ao completar 70 anos ele deve deixar ali a sociedade. Poderão também ser exigidos alguns requisitos especiais, como ele ter uma determinada graduação, ele ser formado em economia, em direito. Isso daí poderá ser exigido pelos sócios. E não existe restrição nenhuma para que cônjuges casados sobre os regimes da comunhão universal de bens ou separação obrigatória venham a ser administradores. Existe essa restrição, tão somente após a vigência do novo Código Civil, para serem sócios aí de uma sociedade limitada. Espero que vocês tenham gostado desta minha primeira apresentação e continuarei falando nas outras aí sobre o administrador e sobre a responsabilidade legal dos sócios e diretores, que o termo diretor é sinônimo de administrador. Tá joia? Te aguardo no próximo.